Olá pessoal, eu sou o Robson e hoje, como prometido, eu vou mostrar para vocês o uso daquela estação de retrabalho que a gente comprou faz pouco tempo. Particularmente, minhas primeiras impressões já dela trabalhando é que ela é muito fácil de operar e também tem um controle muito bom do fluxo de ar, o que nos auxiliou muito na parte das esferas de BGA. Então, na sequência eu vou mostrar para vocês uma placa sendo trabalhada, retirando os circuitos integrados, fazendo limpeza e recolocando esse circuito integrado. Vai ser uma atividade mais prática, mas também é uma atividade que é boa de visualizar e para vocês entenderem também um pouco desse fluxo de ar que eu comentei. Recomendo a compra dessa estação, ela é um pouco mais cara que as estações convencionais, mas ela também é muito útil, beleza? Primeiro eu só liguei ela para vocês verem aquele LED que a gente já viu na inicialização, que ele fica em vermelho e daí quando tu pressiona ele fica em azul. Ela tem um sensor aqui para dizer quando a ponta não está em uso, então se eu retirar ela, ela vai começar a trabalhar na última seleção que eu fiz. Eu trabalho com ar a 25%, ela vai até 120 e uma temperatura de 300 graus para os trabalhos de dia a dia. No BGA, um colega meu que é o Célio gosta muito de trabalhar com ela a 260 graus e agora foi alterado, mas ele ficava em 10%, que daí as esferas não saem. Provavelmente alguém alterou para fazer um teste e não salvou. Lembrando como se salva, né? Só segurar aqui, ele vai salvar no que tu configurou. Bom, vou deixar no que eu trabalho no dia a dia, 300 graus, 25 a velocidade do ar. Vamos para a placa então. Essa aqui ela é uma placa de controle do HVP60, que é um motor eletrônico para máquina de costura. Hoje eu vou fazer a retirada do U10, que é um circuito lógico 74HC74. Bom, como a gente já está acostumado a trabalhar com as estações, é só não deixar ela parada em cima do circuito integrado e ficar trabalhando com ela nos terminais do componente, passando ela pelos terminais do componente. Com o auxílio de uma pinça eu já vou conseguir tirar esse circuito integrado. Notem que para fazer esse trabalho eu não estou utilizando fluxo de retrabalho na peça, eu estou fazendo sem nada para vocês verem como é a pressão de ar e também a estação trabalhando. Retirado o nosso circuito integrado, de costume a gente tem que fazer uma limpeza. Para isso vou usar a malha de dessoldagem e o nosso fluxo de retrabalho que a gente usa dessa marca aqui, ó. Tá virado. Desta marca aqui. Esse é o fluxo que a gente utiliza não nos BGA, mas é o fluxo que a gente utiliza no dia a dia. Fazer limpeza, gente, quem não está acostumado, coloca o ferro de solda em cima da malha e sempre no sentido que a via é desenhada, nunca de lado, porque senão tu pode fazer uma força mecânica e estragar as ilhas do circuito impresso. Então sempre no sentido que o circuito foi feito. Uma vez que foi retirado o excesso de estanho, a gente faz uma limpeza com álcool isopropílico. Isso aqui foi uma baita aquisição. Ele é um dispenser que quando tu pressiona, ele puxa o álcool para cima e daí tu pode pegar um paninho para limpeza e utilizar aqui para limpar a placa. Todo circuito eletrônico que tu vai trabalhar, tu tem que manter o padrão de qualidade de limpeza. Notem que está bem limpo ali. Agora a gente vai poder fazer a ressolda do componente. Para isso, nós vamos começar com um pouquinho de fluxo nas pads do componente, como ele é um componente SMD. Vou colocar o mesmo componente, que esse foi só retirei ele para demonstração, e você pode fazer de duas maneiras. Primeiro,
A gente faz o alinhamento tanto vertical quanto horizontal do componente. E a primeira ressolda que você pode fazer direto com a estação de ar, você pode fazer ele fixar na placa e depois fazer o acabamento com o ferro de solda. Tá vendo que a pressão de ar tá bem mais forte agora. Então eu vou lá para regulagem do Célio. Eu mudei aqui para CH1, que é 260 graus de temperatura e 10 de pressão de ar, que é a regulagem que o Célio usa lá para os BGA. Vou aqui no circuito e vou começar a fazer o mesmo trabalho que eu já tinha feito, para deixar o circuito integrado fixado nesse restante de solda com fluxo que ficou na placa. Tudo isso buscando uma qualidade e um acabamento final perfeito para uma entrega de qualidade do serviço prestado. Nunca deixando a estação parada. Notem que ela é bem fácil de utilizar. Já vou agora fazer o acabamento com o ferro de solda. Mas antes, um pouquinho mais de fluxo. O circuito ficou solto, então vou ter que voltar com a estação para continuar o aquecimento. Foi pouco tempo, ele trancou só nesse da direita. Novamente com a estação. Vamos fixar o circuito integrado. Um dos pontos que eu mais gostei nessa estação de controle de ar é justamente ela não agredir o circuito impresso da placa. Isso dá uma grande diferença na hora que tu vai fazer uma substituição de componentes eletrônicos. Bom, vou puxar um estanho agora para a gente dar o acabamento. Um estanho de 0,5. E é só fazer o acabamento pino por pino para a gente finalizar a solda, sendo que você já ficou no local por causa da estação de ar e agora é só um acabamento mesmo. Uma vez soldado, uma vez feito o acabamento com o ferro de solda ou a estação, mais uma limpeza. E nós temos um circuito integrado colocado no lugar com uma solda nova e o uso da nossa estação de ar. Então, gente, deixa eu botar aqui mais pertinho que é tão bonita essa placa. Então, gente, o vídeo de hoje era isso. Eu queria mostrar para vocês o uso dessa estação. Futuramente a gente trabalha um pouquinho também com algumas esferas de BGA para vocês verem como ela trabalha muito bem para isso. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos se gostou e qualquer dúvida ou sugestão é só deixar nos comentários. Até a próxima!